Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Christian, eu faço parte da Getup Trade, juntamente com o Alexandre aqui, que é meu sócio. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas hoje vim trazer um vídeo falando um pouquinho sobre os placares singulares, né? Qual é a sua importância, como que a gente enxerga eles, como que a gente pretende trabalhar com esses placares durante o ano de 2023, né? E como você pode também se beneficiar desses placares singulares, tá bom? Chama atenção aqui sempre para os nossos parceiros, né, que fazem e nos apoiam sempre a contribuir a fazer conteúdo, que é a Betfair, uma das maiores exchanges do mundo. Temos a MyBetSpace, que é uma ferramenta muito importante para a gente fazer a gestão do nosso trabalho, né? Quando ela puxa os dados direto da Betfair, a gente consegue separar as nossas entradas por método, por estratégias. Isso facilita bastante na hora do estudo, na hora de saber se a gente está indo para frente ou para trás no trade esportivo. E também a WedBet, que é o WedBet nos traz aí os jogos, é uma stream de extrema qualidade com valor bem acessível, tá bom? Então essa é a nossa querida introdução. Vamos para o vídeo aqui já mostrando a tela do meu computador para vocês. E aqui eu estou com o Look aberto, né? Para quem não conhece ainda, não sabe o que é o Look, lhes apresento, né? O Look é um software desenvolvido pela Getup Trade. Há mais de um ano a gente está desenvolvendo ele. E esse software ele nos traz uma pré-análise dos jogos do dia. Eu consigo também rever jogos passados, né? E consigo também olhar de 3 a 4 dias para frente para a gente fazer uma pré-análise. Então eu consigo saber aqui quais os jogos dentro do nosso range de odds, para a gente trabalhar em lay ao correct score. Temos aqui o favorito em casa, o favorito fora, lei goleada e singularidades. Tá? E é essas singularidades que eu quero mostrar para vocês. Eu voltei lá no dia 5, que foi domingo, para que tenha mais jogos, né? E vou mostrar para vocês. Ó, clicando aqui em singularidades, ele vai fazer toda uma busca e vai nos trazer, independente da faixa de odd, independente de jogar em casa ou fora, ele vai nos trazer os placares singulares. E aí que eu quero parar um pouquinho, né, enquanto ele está aqui procurando e nos trazendo todos esses jogos, o que são de fato os placares singulares. Para você que adquire a lista, você que tem a lista, os placares singulares encontrados aqui nessa aba, ele vai com o fundo em amarelo, né, vai um underline S de singulares e vai um fundo amarelo na abinha dele, para você saber que aquele é um placar singular vindo daqui. Qual que é a diferença de um para outro, né? A base do nosso placar singular, e antes eu tenho que dizer que eu e o Alexandre já trabalhamos com placares singulares há mais de 3 anos, né? A gente só não tinha uma denominação para ele, a gente não tinha como pensava, mas não sabia como, né, colocar ele num software ou fazer ele retornar de forma tão fácil como está acontecendo aqui, mas a gente já utilizava, né, e descobria ele de modo manual, né, ia lá, fazia pesquisa no site estatístico, uma base de dados e conseguia buscar esse resultado. Hoje ele está aqui, vocês viram, através de um clique eu consigo trazer todos os placares singulares. Tá, Cristian, mas o que eu faço com esse placar singular? Qual é a utilidade dele? Né? Do que eu me beneficio com o placar singular? Vamos lá. A base dos placares singulares é a seguinte conjunção. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Do jogo do Hansa Rostock e Hamburgo, certo? Então ele já está nos dizendo aqui que esse placar ele é singular. O que quer dizer a palavra singular? Singular quer dizer que é algo que é, é, como é que eu vou dizer, né? É algo único, tá? Singular, algo único.
Esse evento aqui do 0-3, esse placar do 0-3 no jogo do Hansa e Hamburgo, nos diz o seguinte, quando ele entra no singular, que o Hamburgo não venceu jogando fora de casa de 3-0 nos últimos 3 anos, nas últimas 3 temporadas, e isso vai até um pouco mais, né, 3 anos e meio, ele busca as últimas 3 temporadas. Quer dizer que o Hansa Rostock não perdeu de 0-3 jogando em casa nas últimas 3 temporadas, e no confronto direto entre os dois não existe esse placar de 0-3 nas últimas 3 temporadas. Essa é a base da pesquisa. Mas por trás disso existe outras ferramentas e outros cálculos, que aí, claro, é um pouco de segredo da GrepTrade, mas basicamente ele analisa classificação das equipes, gols que essas equipes fazem em casa e fora, a média, né, o XG das equipes, classificação em casa e fora, não só de modo geral. Então ele faz uma série de confrontações além de precificação da odd. E isso eu acho que é algo essencial. Eu sempre digo, né, para o pessoal que faz a mentoria conosco, duas coisas que você é obrigado a saber se você quer trabalhar como trader esportivo. A primeira delas é saber precificar uma odd. Você é obrigado a precificar uma odd. Você tem que saber, nos últimos tempos aconteceu tantas vezes aquele evento, aquele placar, você tem que saber converter isso em odd e saber se o mercado está te pagando bem ou não. Tá? E aí eu vou depois mostrar isso um pouquinho, porque o Luke faz esse cálculo para nós. Tá? Então, essa é a primeira situação, você é obrigado a saber isso, precificar uma odd. Tá? É o beabá do trade esportivo. Tá? E a outra situação é entender que o trade é a longo prazo. Né? Eu acho que não saberia classificar qual que é mais importante. Né? Para mim, as duas estão em primeiro, que é saber precificar uma odd, um placar, no caso, e entender que o trade é a longo prazo. E aí tem outras tantas coisas que são importantes para ti trabalhar como trader esportivo, tá bom? Mas voltando aqui, o placar singular, então, quando ele retorna aqui para nós, a base foi o que eu expliquei, né, das últimas 3 temporadas. Esse evento não aconteceu. E existe alguns cálculos por trás, principalmente a parte de odd. Porque não adianta ele nos largar esse placar aqui de 0-3 e quando eu vou abrir lá a Betfair, ela está numa odd 500, está numa odd 800. Eu não vou conseguir trabalhar em lei a uma odd tão alta. Então, às vezes ela pode ter valor a 500, mas para mim é alto. Então ela já vai fazer uma separação e já vai fazer uma busca para que eu tenha essa precificação também, tá? Então o placar singular eu posso trabalhar ele de duas formas. Né? E nós indicamos trabalhar de duas formas. Esse placar que é em amarelo, a gente pode trabalhar ele como punter, a gente pode entrar no início do jogo, se a odd tiver de acordo com o que a gente precisa. Quem tem o look pode precificar isso automaticamente, quem não tem pode precificar na mão, ou se sentir confortável, porque tem pessoas que às vezes entrar numa odd 45 não se sente confortável. Então, nesse caso, seria bom esperar um primeiro gol do Hamburgo, no caso, onde o placar estaria 0-1, e aí essa odd iria baixar consideravelmente. Né? Mas o que nós trabalhamos no placar singular, quando o jogo está 0-0, a gente faz a entrada
e deixamos rolar praticamente até o final, quando ele é em amarelo, quando ele que tem essa configuração de singularidade. Né? Por quê? Já sabemos que ele é um placar que não acontece com frequência, aí nos traz isso. Ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, pode operar porque esse placar dificilmente vai acontecer. A gente opera em lei a esse placar, contra esse placar, e acabamos sendo bem sucedidos. E algumas vezes, como eu falei, a gente aguarda, né, o gol, né, um gol de um lado do outro, quando essa odd está muito alta para pegar ela um pouquinho mais baixa. Então pode trabalhar dessa forma também. Tá? Vocês vão ver que num domingo existiram muitos placares singulares, ó, tem jogos como aqui Macedonicos, Neápolis e Iraklis Larissa. Tá? Provavelmente isso aqui é uma segunda divisão da Grécia. Então, até por questão de liquidez, a gente não olha para esses jogos. Então, o que, que eu faço? Eu pego lá um jogo do Hamburgo, por exemplo, que é um jogo que eu já pretendo trabalhar, que já está ali dentro do nosso range, e eu consigo colocar os outros placares singulares que eu tenho, né? Aqui vocês vão ver que ó, a Thais Poli Kasimpasa, temos o 3x3, o Go Red Eagles e o NEC, né, pela Holanda, também temos aqui o 3x1 e o 3x3. A Hakio e Nantes pela League One, Auxerre e Reims também tinha aqui o 0x3. Então, quando ele nos traz aqui, nós transferimos ele para a lista em amarelo e a gente tem uma forma de trabalhar ele. O que, que a gente indica, pessoal, para quem tem a lista? A lista, todo mundo sabe que ela é fechada pelo placar do 0x1 e lei goleada. É ali que sai o resultado da lista. Esses placares singulares, os outros placares que acompanham a lista, eles não entram no fechamento. Mas a gente indica que o pessoal use com parte do lucro, que eu já obteve no jogo, por exemplo, já pegou, estava no lei 1x0 no jogo do Hamburgo, e tem o lei 0x3 também para ele operar. Então ele vai pegou o gol, né, o Hamburgo já fez o primeiro, já pagou o 1x0. Ele pode usar parte desse lucro para colocar no 0x3, né, e outros placares que tiver ali, e pode trabalhar com vários placares ao mesmo tempo. Né? Dessa forma, você vai ter uma alavancagem muito grande, porque ao invés de 5, 6, 7%, pode lucrar 12, 13, 14 e até 20%, dependendo da quantidade e dependendo das odds, logicamente. Então, é muito importante, porque muitas vezes essa entrada nos singulares ele acaba zerando ou diminuindo um head que você teve, né? E juntando todos esses placares singulares que nós temos num dia, muitas vezes ele pode buscar e trazer aí um zeramento, né? Pô, a gente veio agora de 3 dias seguidos em head, foi a sexta-feira, o sábado e o domingo, em questão que eu estou abrindo aqui, a gente trabalhando os singulares, nós poderíamos ter diminuído consideravelmente esses dias em red, ou até, quem sabe, ter ficado em green, porque realmente ele é muito interessante, tá? Então aqui a gente vê o Galatasaray e Trabzonspor 0x3, e aí vai, tá? Mas eu também posso procurar placares singulares dentro do jogo, né? E aí, para quem tem a lista, é aquele que aparece em laranja, né? Tem um underline, o C, o Czinho, a letra C, e está em laranja. O que que isso quer dizer, pessoal? Ele é um placar singular também. Só que ele não busca nos últimos 3 anos e meio ou 3 temporadas. Tá? Ele vai buscar somente da temporada passada e da temporada atual. Então ele tem um respaldo menor. Aí a gente usa esses placares para correção, né? Quem tem a mentoria sabe e recebeu uma tabela onde nós sabemos
dentro daquele período de tempo, dos 15 aos 30, se aquele determinado placar ele vai subir, ele vai descer ou ele vai se manter, para que a gente possa trabalhar, usar os singulares como correção. E isso tem pagado demais para nós. Tá? Nós temos um projeto, inclusive hoje às 19 horas nós vamos fazer uma live lá no Instagram. Essa live vai ficar gravada se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 7, né? Da onde vai acontecer a live. Você pode ir lá no nosso Instagram e assistir novamente e participar desse projeto que nós estamos fazendo, aonde nos últimos 36 dias, que é do dia 1º até o dia 5, 6, né, 37 dias, nós já temos mais de 1000% sobre a stake, ou seja, já fizemos 10 stakes de trabalho, somente trabalhando os placares singulares, correção e esses placares que a gente compartilha com vocês, tá bom? Então eu vou pegar aqui lá o jogo do Hamburgo, que foi o exemplo que a gente estava olhando, tá? Vou pegar aqui o Hamburgo, e aqui dentro do Look eu posso pesquisar placar por placar, né? E aqui ele vai me dizer, por exemplo, eu quero penso em trabalhar o Lei 0-0 no jogo do Hamburgo. Ele vai me dizer, olha, temos um evento aqui que aconteceu o 0-0 contra o Heidenheim, foi na temporada 21-22, o Hamburgo jogava fora de casa, o ponto de saída é ponto 3, né, de parâmetro, e ele já nos dá aqui, para trabalhar o 0-0, qual seria a odd justa, qual seria a odd correta para trabalhar. Então, qualquer odd abaixo de 26, né, a média da odd da Bundesliga 2 de 0-0 é 17, e 26 para o Hamburgo, ou seja, o Hamburgo é uma equipe que faz mais gols, né? A tendência é que tenha gols nesse jogo, então ele trabalha uma odd 26, nos oferece uma odd 26, aí a gente vai lá para a Betfair e vê se realmente aquela odd está pagando dessa maneira ou não. Vamos olhar aqui o Lei 1-0, que seria o caso, tá? O Lei 1-0 já é um resultado em que a gente não poderia trabalhar com tanta facilidade. Vocês veem que a odd ela cai para 8.6, né, para ser uma odd justa. Então dificilmente até os 5 minutos ou 10 minutos do primeiro tempo nós vamos encontrar uma odd de 8.6. E por que ele traz uma odd mais baixa? Porque a tendência, né, é que possa acontecer um resultado de 1-0, tendo em vista que o Hamburgo já perdeu 3 vezes, né, nessas últimas 2, 3 temporadas. Então ele dá o ponto de saída, ele dá aqui as odds, né, a precificação de as odds, e ele diz aí, nos mostra pelo menos os últimos 10 jogos como visitante. A gente percebe que teve 1-0 aqui contra o Gardenfurt, né, no dia 9/11/22. Foi esse placar aqui, tá? E aí tem outros pela frente, né? Como o Zebra, né, o Hansa Rostock, ele não ganhou nenhuma de 1-0. Né? Ele perdeu de 0-1 para o Heidenheim, ele perdeu para o Hannover de 0-1, ele perdeu para o Sandhausen de 0-1, mas ele não venceu de 1-0. Então, pode ser, né, um ponto positivo. No encontro entre as duas equipes, a gente tem mais um agravante. Nós temos aqui o Hansa Rostock jogando fora de casa, venceu o Hamburgo, que era o favorito no caso, por 1-0. E no último jogo entre os dois, desculpa, esse foi o último jogo. No jogo anterior, na temporada 21/22, o Hamburgo ganhou de 3-0 jogando em casa. Tá bom? Então, o Luke nos traz essas informações. Estamos fazendo um upgrade nele fantástico, que vai trazer muito mais ferramentas, mas por enquanto é segredo. E aí a gente pode vir aqui, pessoal, e procurar outros placares singulares. Pô, eu quero ver o 0-2. Ó, tem vários placares. Eu quero ver o 0-3. Pô, o 0-3 é singular, inclusive ele estava lá, né, como singular. Eu quero enxergar aqui para o Lei 1-2. Ponto 2. Quero olhar para o Lei 3-0. Né, Lei 3-0
nós temos 1.3, também foi contra o São Paulo que perdeu. Lei 3-1. Lei 3-1, nós temos um placar singular para trabalhar a correção. E aí, como que a gente faz para trabalhar essa correção? Aconteceu o primeiro gol do Hamburgo, tá no período que ele vai subir ou vai descer, a gente faz a entrada e busca de 5 a 10% e sai da posição. Você pode até, inclusive, utilizar um método de ciclos, né, do Netuno para trabalhar esses placares. Isso para correção. Cristian, mas eu posso pegar esse placar e deixar rolar até o final, como os outros singulares? Até o final eu não diria, tá? Mas você vai ter que ter um cuidado maior nessa situação, tá? Mas a gente sabe que é um placar que não acontece, então a tendência é que continue não acontecendo. Pelo menos não vai acontecer na nossa vez, né? Às vezes acontece. Então, você vê aqui, que a odd é 1000, tá? Então qualquer valor que o mercado te pagar abaixo de 1000, você já tem lucro. E a odd média da liga é 22,71 no placar do 3-1, tá bom? Os últimos 10 jogos, aqui os últimos 10 jogos do Hansa Rostov e no resultado das duas equipes, confronto direto, temos um 3-0 e um 0-1, certo? Então é isso, pessoal. Basicamente a gente quis mostrar para vocês qual é a diferença dos singulares em amarelo que aparece na lista e dos singulares laranja que aparece na lista. Que existe várias formas de a gente trabalhar esses singulares. Podemos trabalhar ele longa exposição, podemos trabalhar ele como correção, né? Podemos trabalhar vários placares durante o mesmo jogo e isso certamente vai te dar um impulsionamento muito grande aí na tua caminhada, tá bom? Mais uma vez agradeço, muito obrigado. Sempre que tiver assuntos importantes a gente vai estar trazendo para vocês. E não percam a live de hoje à noite, dia 7 às 19 horas, que a gente vai apresentar aí promoções muito boas para Green Tips, que é onde está rolando o nosso projeto de alavancagem. E eu acho que pode te beneficiar muito, certo? Valeu, abraços, tamo junto, pessoal.